Direito Penal em Movimento, a sua revista semanal dos assuntos criminais da semana. Olá, pessoal, é uma grande satisfação ter você por aqui no nosso canal. Nós tratamos de direito penal, de processo penal, de legislação penal especial, de prática da advocacia, de direitos humanos. Aqui os seus comentários são sempre muito bem-vindos, ajudam a engrandecer cada vez mais as discussões que nós procuramos trazer aqui para o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Aqui nós temos mais de 200 vídeos tratando de direito penal e de processo penal. Acione o sininho também para receber as novas notificações, porque constantemente nós estamos trazendo novos materiais aqui para o canal. No Direito Penal em Movimento, todos os sábados aqui, nós trazemos um comentário sobre as notícias criminais da semana. É claro que nós selecionamos algumas delas para trazer aqui para a nossa reflexão. O grande objetivo é refletir, pensar em cima desses assuntos. Essa semana eu separei algumas questões e a primeira delas é uma notícia triste. Infelizmente, toda semana a gente dá notícia triste aqui em se tratando de direito penal e de processo penal. E a notícia triste diz respeito ao combate ao coronavírus. Então, na verdade, eu acumulei duas notícias em uma só, porque diz respeito à corrupção, pessoal, diz respeito a algumas questões que ocorreram no Distrito Federal. Então, como assim, professor? Corrupção no Distrito Federal? Sim, pessoal, corrupção no Distrito Federal. Uma delas diz respeito à fraude em contratação para hospitais. A notícia dá conta de que há uma suspeita de desvio de 79 milhões para a contratação em hospitais no Distrito Federal. É muito dinheiro envolvido, na notícia que nós deixamos aqui, principalmente nesse momento tão caótico que nós estamos passando acerca aí da pandemia que estamos sofrendo, E emendo com uma outra notícia do Distrito Federal também, em que um ex-secretário ali do Distrito Federal foi preso, esse inclusive foi preso por venda de respirador para o estado do Pará defeituoso. O sujeito teria vendido respiradores para o estado do Pará. Todos os estados estão procurando se equipar para atender a população e vem o estado do Pará, compra respirador e o respirador não funciona, é o respirador quebrado, a pessoa estava querendo enganar lá. Então, quer dizer, infelizmente, a conclusão que nós chegamos é que nesse momento de pandemia, nesse momento que nós deveríamos ter solidariedade, e está acontecendo, sim, muita solidariedade humana, também tem aqueles que se aproveitam. Já na outra oportunidade, em outro sábado, eu disse aqui, ainda vai estourar muito escândalo de desvio de dinheiro, em todos os níveis, pessoal? Desde aquele que fabrica gel que não funciona, gel de álcool gel que não funciona, máscara mal feita, o outro que furta máscara, o outro. Realmente, o ser humano, às vezes, é surpreendente e surpreende para o lado ruim. Segunda notícia. A segunda notícia, e aqui eu quero reforçar uma ideia, porque essa notícia quase que passa desapercebida diante de tantas coisas que estamos vivendo. Diz respeito ainda acerca da morte, o assassinato da ex-vereadora Marielle Franco, e do seu motorista Anderson Gomes. As investigações continuam, já tem gente presa, já tem gente que é responsabilizado ali pelo crime, mas a notícia dá conta de que foram identificadas mais
2 pessoas que participaram aí desse assassinato, né? E, segundo a revista Veja, pode estourar ali algumas informações muito importantes, né, relacionadas a isso. Fica muito difícil de imaginar que apenas 2 pessoas, o executor e o quem o acompanhou, é que são os responsáveis. Tem muito mais gente envolvida e a investigação continua e a notícia da conta não diz quem, mas que já foram identificados mais 2 pessoas e, enfim, estou dizendo isso porque muitos dos nossos alunos, muitas das pessoas que interagem conosco aqui no canal, sempre nos questionam acerca da investigação da Marielle Franco. Evidentemente que tantas pessoas morrem, né? E a Marielle Franco talvez seja um símbolo, não que só nos preocupe a vida inteira, só a Marielle que interessa. É claro que a Marielle interessa e as outras pessoas também interessam, mas na verdade, nós temos ali um símbolo, né, de uma pessoa pública, né, e isso deve ser apurado sim, porque isso acaba sendo uma exemplificação de punição em cascata, né, e não pode ficar impune tal situação, ok? Terceira notícia. A terceira notícia diz respeito a um bate-boca que ocorreu no STF. Como assim, professor? O STF, os ministros estão batendo boca? Senhores, isso não é exatamente uma notícia nova, né? É nova dessa semana, mas sempre ocorreu, né? E não só no Brasil, como no mundo. Aqui eu tenho a oportunidade de indicar para vocês um livro muito interessante, um livro muito antigo, mas que se você pesquisar por aí, você vai encontrar esse livro, que é de um autor italiano chamado Pitti Grilli. Pitti Grilli. Pitti Grilli escreveu O Experimento de Pote. Esse é o nome do livro, O Experimento de Pote. Pote era um juiz francês, né? E ele, desgostoso com a magistratura, ele era um juiz de segunda instância, ele era um juiz do tribunal, mas desgostoso com a magistratura por vários fatores, ele deixa de ser magistrado e passa a ser palhaço, né? Então ele começa a exercer a sua vida de palhaço. É um livro muito interessante. E por que eu me lembrei do Experimento de Pote? Porque logo na primeira página do livro, o Pote está num julgamento no tribunal, e nesse julgamento que é colegiado, a primeira coisa que ele faz é xingar todo mundo, os seus pares ali, uma discussão no tribunal enorme. Isso depois tem desdobramentos que são muito interessantes no livro, né? Então, a notícia dá conta de que 2 ministros do STF, mais precisamente o ministro Marco Aurélio e o ministro Alexandre de Moraes, bateram bocas no plenário virtual, porque está tendo plenário virtual, cada um, né, na sua casa, né, e que estão julgando, mas mesmo assim eles conseguiram bater boca. Aqui eu me sinto muito à vontade para falar, porque eu admiro tanto um ministro quanto o outro. Sim, claro, tem muitas reservas, tem muitos ali discordâncias, claro, não concordo com tudo que eles falam, mas o ministro Marco Aurélio sempre foi um ministro, na minha opinião, que honra, né, as tradições do STF. Eu gosto do ministro Marco Aurélio, você pode discordar de muitos aspectos, mas eu, né, na minha opinião, eu gosto do ministro Marco Aurélio. E o Alexandre de Moraes, como professor, como escritor, foi meu professor em alguma oportunidade de direito constitucional, foi um grande promotor de justiça, né? Depois, para a carreira política, eu admiro muito Alexandre de Moraes, posso não concordar com algumas coisas, mas fato é que eles bateram boca. A notícia da conta aqui, tem até, se vocês clicarem no link, tem até o vídeo do que eles falam, né? E, enfim, por que isso eu trouxe aqui como notícia? Porque, na minha opinião, mesmo isso sendo comum no Brasil e no exterior, né, realmente uma corte, como a Suprema Corte Brasileira, né, ela deveria manter, sem dúvida nenhuma, na medida do possível,
o alto nível, mas você vê que os ministros às vezes não aguentam algumas coisas de bastidor, algumas coisas que estão ligadas à imprensa, à mídia, né? Hoje em dia o STF é muito midiático, então aí entram em alguns egos, algumas vaidades que acabam sendo afetadas, mas que realmente o ministro do STF deveria se manter firme e tentar segurar ali os seus ímpetos, né? Mas isso é corriqueiro, vira e mexe, eles estão batendo boca. A quarta notícia que eu quero trazer para vocês é uma questão assim curiosa, que não ocorreu no Brasil, ocorreu nos Estados Unidos, ocorreu na cidade de Chicago, né? E se a moda pega, eu vou contar para vocês, né? Um sujeito revoltado com a demissão, ele era caminhoneiro e então ele foi demitido. O patrão não concordava com o que ele estava fazendo, ele foi demitido. O que ele fez? Ele pegou e passou por cima com o seu caminhão da Ferrari do patrão. A imagem fala mais do que as palavras. O caminhão em cima da Ferrari, uma Ferrari linda, branquinha, bonitinha do patrão, e o caminhoneiro surtou e destruiu a Ferrari do patrão. Imagine nessas condições em que todos nós estamos passando, todos nós estamos à flor da pele. Muitos estão aqui realmente passando por dificuldades, né, nessa relação de emprego, muitos estão perdendo seus empregos. Se as pessoas começarem a surtar e se revoltar pelas condições econômicas, realmente aí o mundo está perdido. E o sujeito ficou louco e acabou com a Ferrari do patrão. Dá uma olhada na imagem, vou repetir aqui a imagem para vocês verem como ficou a Ferrari do patrão tão bonitinho, né? Então, fica essa notícia para nós também, uma notícia criminal, crime de dano, né? Aqui no Brasil seria um crime de dano o que o sujeito causou. Para fechar, a última notícia deste sábado é uma notícia boa, porque aqui no canal nós tratamos também de direitos humanos, como a gente tem falado, né? Então, uma questão que sempre passou pela minha cabeça, e inclusive em certa oportunidade da minha vida eu trabalhei com moradores de rua, né? Assistência de moradores de rua, uma época que me faz muita falta, inclusive. Um dia, quem sabe, a gente volta a ter algum tipo de atividade nesse sentido. Mas o que sempre me preocupou, além da alimentação, é claro, levar ali o pão para aquelas pessoas que estão necessitadas, diz respeito à higiene, né? Sempre fiquei pensando como é que esses moradores de rua conseguem manter a higiene, e sempre pensei, deveria ter uma distribuição, sei lá, de alguma forma de limpeza, né? Ou ter algum local em que eles pudessem se assear, não é? Até por conta da dignidade humana. E a notícia dá conta aqui de São Paulo, uma notícia muito boa, no sentido de que a Prefeitura da cidade de São Paulo vai instalar no centro da cidade, já é uma iniciativa, alguns locais em que terão lavanderias em que os moradores de rua poderão lavar as suas roupas, né? Ali pode, né, ir naquele local e utilizar aquelas lavanderias para lavar as suas roupas. Achei isso de muito bom senso da prefeitura, que esse exemplo se espalhe Brasil afora, tanta população de gente que está passando por grandes necessidades, carentes, estão na rua por vários motivos que não vêm aqui a discussão, né? Mas que essas pessoas que estão na rua tenham um mínimo de dignidade, né? E um mínimo de dignidade passa pela limpeza também
o máximo possível, que isso se expanda e que isso possa realmente chegar a outros padrões, a outros patamares. Legal? Então, essas foram as notícias que nós colhemos para esta semana. É uma grande satisfação ter você por aqui, né? Deixe o seu like se possível e também compartilhe o vídeo para os seus amigos que muitas vezes gostam de direito penal e de processo penal e não sabem da existência desse canal. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima!